Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Como é de conhecimento geral, no passado domingo, dia 11 de janeiro de 2026, foi lida uma circular. E, segundo a minha opinião, deixem-me aqui dizer, uma ridícula circular. E foi lida por um ridículo ancião de Dracena. Um hipócrita, um falso, um impostor, um mafioso espiritual que simplesmente olha somente para o seu umbigo e que fica preocupado que determinadas situações que vêm a público o coloquem em causa e manchem a sua boa imagem que ele quer transmitir para os outros. Porque a verdade é uma: o ancião de Dracena, caso não saibam e que ninguém nos ouça, ele é um grande impostor, sim. E ele deu-se ao papel de ridículo, um papel ridículo de ler uma circular ridícula. Neste canal, Toda a Verdade por Laurinda Queiroz, nós nunca impomos nada a ninguém, não incentivamos as pessoas a tomarem atitudes, a irem para uma instituição religiosa que seja diferente daquela que estão a frequentar, seja ela qual for. Não incentivamos a sair, não incentivamos a permanecer. Cada um é livre de tomar as atitudes que querem na sua própria vida, seja espiritual como até a nível intelectual. Nós aqui simplesmente colocamos e expomos as situações que chegam até nós e que após investigação árdua e termos os pés bem alicerçados e termos os assuntos em mão, convictos de que tudo é verdade e que é toda a verdade, somente assim é que vamos expô-los. Mas, a verdade é que parece que há um ancião, e neste caso o ancião de Dracena, que eu acredito que ele está muito incomodado, especialmente com este canal aqui de Portugal, visto que ele mencionou este país, não estava na circular, que na minha opinião é uma circular ridícula, mas ele referiu Portugal. E perante já situações que já houve aqui em Portugal, em 2023, numa reunião do Ministério, de Reunião Geral de Ensinamentos, em agosto, em que ele intimidou, amedrontou até o próprio Ministério a não assistir determinados conteúdos aqui na internet, em especial o canal Toda a Verdade, porque tinha um equipamento em que conseguia rastrear quem dava as informações e até mesmo quem assistia aos vídeos. É ou não é ridículo este ancião de Dracena, que pensa que é dono, senhor de tudo e de mais alguma coisa? É ridículo. A verdade é essa. Eu nunca imaginei de chamar ridículo a um ancião da congregação cristã. Mas este ancião de Dracena eu posso rotular de ridículo, presunçoso, hipócrita, falso, mentiroso, egocêntrico. Eu gostaria de encontrar alguma coisa boa, mas não consigo, sinceramente. Nem com uma lupa, nem com um microscópio eu consigo alcançar algo de bom neste ancião de Dracena. A verdade é essa. Já que este ridículo ancião de Dracena leu uma ridícula circular no culto online e que referiu Portugal, eu me sinto no dever de, além de defender o meu país e de mulher de pelo na venta que sou, e tendo o canal Toda a Verdade, de repostar o que ele referiu ao dizer que são colocados assuntos que difamam, infamam, falam inverdades, levantam suspeitas que não existem. Então,
Como se costuma dizer aqui em Portugal, quem não se sente não é filho de boa gente. E eu, como sou filha de muito boa gente, humilde, simples, mas honesta, e que eu tenho o maior orgulho de ser filha de quem sou, eu tenho o dever de dar aqui uma contrarresposta a este ancião ridículo de Dracena. Pois bem, senhor ancião de Dracena, já que o senhor até referiu na leitura desta circular que quem avisa, meu amigo, o senhor com certeza está recordado, tanto o senhor como o seu colega de ministério, o ancião Salvador Cury, estão recordados de que foram alertados antecipadamente sobre estes assuntos que têm vindo aqui a ser expostos. E que fosteis avisados que se caso, ao fim de um determinado tempo, não houvesse uma atitude, que isto iria ser exposto. E isto foi exposto já muito tarde, na minha opinião, porque se fosse eu já teria exposto há mais tempo. Mas há sempre alguém que tem uma maturidade, uma condescendência, um discernimento que nos ensina e nos transmite um conhecimento e uma sabedoria que nós vamos adquirir depois com estas pessoas. É por isso que eu digo que eu gosto de conviver com pessoas que são melhores do que eu. Iguais a mim não, que sejam superiores a mim. E a vantagem que eu tenho na minha equipe é que eu tenho pessoas que são de uma inteligência, de uma capacidade espiritual, intelectual e de um conhecimento que são superior ao meu, graças a Deus. Mas como eu estava aqui a falar, o senhor se esqueceu de referir nesse culto online de que foi avisado atempadamente sobre os assuntos que o senhor teria que resolver, em conjunto com o ancião Salvador Cury. Lembra-se? Foi. Eu depois, se for o caso, eu falo as datas em que vós fostes alertados sobre isto. Portanto, isto só vem aqui a público porque vós não tomastes qualquer atitude. Portanto, a responsabilidade não é minha, não é da minha equipe, mas é vossa, porque ignorasteis os avisos que chegaram até vós. Relevasteis. Achasteis que, pronto, é mais um e tal. Mas não. E vós bem sabeis que há em poder deste canal de Toda a Verdade provas que vos incriminam de uma forma atroz. E que eu, com muita paciência, com algum discernimento que Deus vai dando, eu digo, calma, nós vamos aqui só expor, vamos sendo tolerantes. Mas acreditem, não abusem da tolerância nem da paciência, porque tudo tem limites. É como está escrito aquela parte, Deus é um amor de pessoa, um amor de ser, mas quando se ira é um fogo consumidor. Eu não me equiparo a Deus, calma, mas é só para vós terem uma ideia do que é que Deus poderá fazer com tudo aquilo que Ele tem conhecimento e que nos deu a conhecer. Está a entender, senhor ancião de Dracena? Posto isto, há uma coisa que eu não admito, sabe, senhor ancião de Dracena, é que me chamem mentirosa, difamadora, que levanto suspeitas. Não. Eu sou uma jornalista espiritual que faço chegar a público, só em último caso, certas e determinadas situações, porque vós não as resolvestes. Então, eu quero aqui relembrar alguns casos que eu trouxe aqui. Não vou trazer todos, porque senão vai ser um vídeo extenso, mas só alguns. Tanto seja do Brasil, como até do resto da Europa, Inglaterra, Portugal. E depois eu vou dar-lhe só assim um recadinho assim, senhor ancião de Dracena. Senhor ancião de Dracena, digam-me uma coisa, por favor. É mentira que no ano de 2023, na reunião geral de ensinamentos aqui em Portugal, na igreja de Matosinhos, o senhor intimidou, amedrontou o ministério de que
quem passasse informações e quem visse os vídeos de um determinado canal, de uma determinada pessoa, iria ficar sem ministério. Está recordado disso porque alegou que tinha um aparelho que poderia rastrear quem passava as informações. Eu quero lhe relembrar que isso não está esquecido. E sabe que na justiça portuguesa isso é crime. Pois. E isso é mentira. Não, não vai dizer que é mentira. Não vai. Não vai dizer. Diga-me outra coisa, por favor. É mentira que o senhor ultrapassou o Ministério de Itália, os mais velhos, quando lhes foi questionado para levantar para ancião um ancião Baco, e que eles disseram que não, para ancião não, porque até mesmo já para cooperador era muito. E que o senhor, nos corredores do Brás, fez acionar todo esse sistema para que o ancião Baco, um dos seus pupilos, fosse levantado para ancião. É mentira isso. Já por falar em Baco, sabe uma coisa? Por acaso é mentira de que ele nem sequer poderia ter liberdade nem para entrar nas igrejas? Sabe? Pronto, é mesmo para não entrar nas igrejas. E eu vou dizer porquê. Brevemente eu vou fazer um vídeo do ancião Baco, desse seu pupilo, que é igual a si, é outro mafioso espiritual e não só, que gosta de constranger as jovens, de assediar sexualmente as jovens. É mentira. O senhor também não gostou de assediar sexualmente uma jovem em Itália? Só estou a perguntar, diga-me por favor. É mentira? Se for mentira, olhe, então tenho que expor aqui o áudio que a pessoa em causa me falou isso. É? Diga-me outra coisa, já agora. Senhor ancião de Dracena, é mentira que aquele diácono que foi afastado por assediar sexualmente um jovem em Inglaterra, é mentira isso? E que isso só aconteceu porque foi aqui apresentado no canal Toda a Verdade? É mentira? E já agora, o que é que vós fizestes em relação a esse diácono, além de o afastar, porque agora é esse o termo, afastar. Não é retirar o ministério, é afastar. O que é que vocês fizeram a esse diácono? Denunciaram à polícia? Independentemente da família querer ou não, ou do jovem querer ou não, vocês não o denunciaram? Digam-me uma coisa, é mentira os descaminhos de vinhos, em que o falecido irmão António Moreira da Fonseca, o que foi presidente aqui da Congregação Cristã em Portugal, que presidiu uma reunião e onde perguntou quem é que faz o descaminho de vinhos e as pessoas levantaram os respectivos, levantaram a mão. Eu tenho esse áudio, eu tenho a gravação dessa reunião. É mentira? É mentira? É difamação? É invenção? Senhor ancião de Dracena. Senhor ancião de Dracena, é invenção que aqui em Portugal um casal que veio do Brasil com mau testemunho, sem liberdade, e que veio congregar na abóbada, e que prejudicou uma família, e que prejudica imensamente uma comunidade religiosa, uma igreja que é na abóbada, e que foi preciso ser aqui exposto no canal Toda a Verdade para haver alguma intervenção. É mentira! Perante factos não há argumentos. É mentira! Ancião de Dracena, é mentira que o Ministério aqui de Portugal tomou em conta as informações que chegaram até eles acerca do caso da abóbada,
como também do caso de Tentugal, do ex-cooperador de Tentugal, que eu não vou aqui expor o assunto, porque eu prometi que se eles tomassem uma atitude digna, eu não iria expor. Porque eles sabem o conteúdo que eu tenho nas minhas mãos, as informações, as provas que eu tenho. E que se aqui fossem expostas, seria um escândalo. Não me tentem. Não me tentem. Porque assim, eu só em último caso é que eu exponho áudios e mensagens. Só em último caso, mas não me tentem. Não me tentem. É mentira, Sr. Ancião de Dracena. O que tem acontecido em Itália, o que tem acontecido no Luxemburgo, o que tem acontecido na Bélgica, o que tem acontecido aqui na Europa. É mentira os escaminhos de vinhos e que o senhor tem conhecimento. É mentira. Se o senhor continuar a dizer que é mentira, que é difamação, que são levantadas suspeitas infundadas, o senhor vai ter que se apresentar perante as autoridades judiciais. E olhe que não é só de Portugal. Não é só de Portugal. Sabe? Diga-me, é mentira que aqui em Portugal está um sujeito que se intitula como profeta Sorocaba, que agrediu a esposa num elevador, o Samuelzão, e que vós o encobristes, acobertastes, o defendestes e desprezasteis as vítimas desse monstro, e que está aqui em Portugal? É mentira? Eu tenho muita prova comigo. Vocês não brinquem comigo. É mentira os casos de abusos sexuais que eu denunciei do Bom Jardim e até de Pampolide, em que foram julgados e condenados pela justiça portuguesa? É mentira! É mentira que o Ministério de Portugal defendeu quem cometeu esses atos, encobriu. É mentira! É mentira que em Inglaterra este caso venha público dentro em breve, porque está a ser trabalhado. Não pensem que está esquecido que em Inglaterra houve um caso de abuso sexual de uma menor, em que vós continuastes a dar liberdade a esse músico e desprezastes a vítima e a família da vítima, ignorastes. Eu vou-vos dizer uma coisa, sabe, senhor ancião de Dracena, os atos de abusos sexuais a menores e até mesmo adultos mexe com as minhas vísceras, sabe? Sabe que são vísceras? Sabe? Mexe e as vísceras mexe com os meus... a minha fragilidade humana. Eu tenho náuseas dessas pessoas, de quem comete e de quem protege e encobre. E digo mais, muito sinceramente, deveriam ser julgados tanto os que cometem, como os que encobrem, como os que passam a mão por cima. Dizer, pronto, foi um espírito que se abateu sobre eles. Eu dizia o espírito. Enfiavam um ferro pelo sítio que eu não digo agora, e eles iriam ser expulsos desse espírito. Por isso, Sr. Ancião Dracena, o senhor é cúmplice de crimes, de encobrir crimes de abusos sexuais a menores e proteger os abusadores, de permitir que eles continuem com liberdade. Por isso, Sr. Ancião Dracena, quem é o senhor para vir dizer que até em Portugal tem quem difama
infama, fala inverdades, levanta suspeitas que nem existem. O Senhor, que é um protetor dos seus discípulos, que tem um currículo, que eu digo uma coisa, é assustador. E olhe que o próximo seu discípulo, que lhe diz, sim, meu mestre, é o Baco. Eu não vou ficar calada. Eu vou falar o que tenho que falar, doer a quem doer. Há vítimas desde a adolescência. É mentira? Não me diga. Porque é que encobre, por exemplo, o Baco, daquilo que ele fez na sua juventude, já uma juventude avançada, em que ele tinha discernimento, é? Porque com certeza, será que o Senhor também não o fez? Eu acho que sim. Quer tornar a ler essa circular ridícula? Então continuo, porque há uma coisa. 2025, eu comecei a abrir o leque das informações que eu tenho. 2026 ainda vai ser mais expansivo o leque das informações que eu tenho. Nem imagina as informações que eu tenho. Eu tenho tido muita paciência, tenho tido um cuidado para com as pessoas que frequentam a instituição, porque isto tem que haver um preparo, porque nem todas estão preparadas para ouvir o que aqui vai ser exposto. E o que vai ser aqui exposto, eu quero dizer aqui a todos mundialmente que é culpa exclusiva do ancião de Dracena, porque ele foi avisado, ele foi alertado e ele ignorou. Para ele tanto faz, como tanto fez. Senhor ancião de Dracena, eu falo por mim, pelo canal Toda a Verdade, pelo qual eu sou responsável, pelo qual eu dou a cara, pelo qual eu confio numa equipa que eu tenho à minha volta e que eu verifico todas as informações que chegam. Não brinque com a portuguesa, não brinque com o canal Toda a Verdade, não brinque, porque sabe uma coisa, eu me transformo quando há assuntos que são relacionados com abusos sexuais a menores. Eu me transformo. Eu não respondo por mim. Eu não respondo por mim. E quero dizer o seguinte, as ameaças de processos que querem colocar aqui ao canal Toda a Verdade, e neste caso em específico, à Laurinda Queiroz, à portuguesa, podeis colocar à vontade. Sabem porquê? Porque a própria Polícia Judiciária, a Polícia de Investigação aqui de Portugal, já está a constatar de muita coisa. Senhor Ancião Salvador Cury, lembre-se de uma coisa, tanto o senhor como toda a cúpula, como todos aqueles que são responsáveis pela instituição Congregação Cristã a nível mundial. Se eu já estive na comunicação social, não há nenhum problema em eu estar novamente. Não há. Eu não tenho problema de dar a cara. E não me venham com insinuações maliciosas, porque aí a coisa vira de figura, muda de figura, muda. Atenção, com as insinuações maliciosas. As minhas mãos estão limpas perante Deus, perante a sociedade, perante a minha consciência, que eu deito a minha cabeça na travesseira, na almofada e durmo descansada. Eu não tenho nada a temer. E quero aqui relembrar mais um caso, assim, ancião de Dracena. Lembra-se do caso que veio há 2 anos atrás, em 2013,
do caso de tráfico humano em que esteve envolvido um diácono de Lisboa, do Alto do Pina, em que vieram expostas as fotos da frontaria das congregações? É mentira? Ai, não me diga que é mentira, uma calúnia. Vós processasteis o Jornal Expresso? Não brinquem com a portuguesa, não brinquem. Eu só peço. Tenham respeito, pelo menos pela Irmandade. Tenham algum respeito. E acabem com essa circular ridícula. E acabem com esse ancião ridículo de Dracena. Este ano vai haver novidades, vai haver mais empenho. Acreditem que tudo o que é aqui apresentado é com verdade, não é com mentira, não é com difamação, infamar, falar em verdades, levantar suspeitas que não existem. Não. E aqui não se vive de falar mal dos outros. Aguardem pelos próximos vídeos. Não sei quando é que irão surgir. Quem conhece o trabalho do canal Toda a Verdade sabe que nós trabalhamos com seriedade. Não precisamos de expor as provas, não precisamos de expor os áudios, as fotos, não precisamos. Querem colocar processos? Estejam à vontade. Só há uma coisa. Se o fizerem, gastem do vosso dinheiro e não do dinheiro das coletas que o povo dá com muito sacrifício. E já agora, isto das construções, senhor ancião de Dracena? Ai, que eu tenho tanta informação. Muita informação. Deixo-vos por aqui. Desculpem do vídeo ser mais longo, mas com certeza ficasteis agradados deste confronto, que eu gostaria que fosse confronto olhos nos olhos, mas que infelizmente estes cobardes da fé, do Evangelho, de defender a verdade, se resguardam ou se encobrem no seu ministério de ancião. Não é, senhor ancião de Dracena? O senhor já tem idade para ter juízo e ter respeito pelos cabelos brancos que já tem e por aqueles que verdadeiramente defendem a obra de Deus na congregação. E que o senhor é a vergonha, o senhor ancião de Dracena, o senhor é a vergonha daqueles anciães que realmente amam servir a Deus na congregação cristã, seja no Brasil ou até mundialmente. Por favor, entregue o seu ministério enquanto é tempo. Enquanto é tempo. E se houver tempo. Deus vos abençoe. E até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Porque este canal vai existir até quando Deus der forças, coragem, ânimo e até quando Deus o quiser e permitir. Fiquem bem. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.